Olá pessoal, hoje diretamente da casa do Flávio. Isso aí, oi gente. Eu sou o Wagner, nós dois representamos a Sou Italiano. A gente vai falar um pouco sobre uma coisa que tem preocupado alguns clientes nossos, tem gerado uma enxurrada de e-mail perguntando e tudo mais. Muita dúvida, muita preocupação. Que foi o decreto Salvini, né? O decreto que, teoricamente, traria algumas mudanças bem negativas para o mundo da cidadania italiana, né? Para o reconhecimento da cidadania italiana. Flávio, tu quer começar aí dizendo quais eram as coisas que o decreto mudaria? Nós tínhamos várias situações em que o pessoal ficou muitíssimo preocupado, né? Acho que o que causou o maior furor aí no pessoal foi a limitação de geração. Que, teoricamente, a ideia era de que somente a partir dos netos dos italianos, né, da geração, é que se poderia ter o reconhecimento de cidadania italiana. E o outro grande tópico disso tudo foi de que 4 anos para o reconhecimento, né? Um prazo de 48 meses. O pessoal entrou em polvorosa, a internet ficou maluca, mas a gente vai ver no final desse vídeo que a coisa foi tranquila. Bom, dando um pouco de cronologia sobre como as coisas aconteceram, né? Saiu primeiramente, vazado, teoricamente, um texto provisório do que seria o decreto Salvini. Ele trouxe à tona a alteração que o Flávio falou, né, que faria com que tivesse um limite geracional para a transmissão da cidadania por sangue. Que teoricamente teria sido liberado pelo próprio Salvini, né? Porque até para dar um panorama de como funciona, teoricamente a Lega Nord, que está no poder hoje junto com o movimento Cinque Stelle, teoricamente a Lega Nord não tem isso como pauta, né? Não, nunca teve. Ela defende muito o Jus Sanguinis, ela obviamente, como todo mundo sabe, não é favorável ao Jus Solis, mas o Jus Sanguinis jamais. Então foi uma coisa que surpreendeu bastante. Bom, mas voltando para a cronologia. Primeiramente saiu esse texto provisório, esse trecho trazia essa alteração com essa limitação geracional, que, bom, deu fuá inteiro na internet inteira. E acabou que saiu depois o sotossecretário do Ministério Esteri, saiu citando, né, dizendo para o pessoal ficar tranquilo porque aquilo não aconteceria, que não era pauta do governo do Salvini isso. Quando foi apresentado de fato esse texto desse decreto no site do Senado, não trouxe essa alteração. Não, absolutamente nada. Então a gente nunca vai saber se aquele texto vazado ele era real e foi corrigido com muita conversa, ou então se aquele texto ele não era real, ele não fazia referimento. Pode ter sido qualquer coisa que aconteceu em meios políticos, né? Mas ninguém sabe. Bom, enfim, a gente ficou salvo do limite geracional. E depois? Depois nós tivemos aí algumas emendas que foram feitas, né? Porque o prazo de 48 meses continuava, realmente junto ao decreto. E alguns deputados que defendem aí a nossa cidadania, graças a Deus, né? Fizeram todo o possível para conseguir colocar essa emenda e eliminar esses 48 meses para... Na realidade, não é um 48 meses, vão levar 48 meses. Não, os comunes teriam até 48 meses para finalizar o processo. Bom, isso na verdade pegava bem pesado com as pessoas que vinham fazer a cidadania sem auxílio aqui na Itália. Sim. Porque o nosso papel como assessor aqui na cidadania administrativa é justamente ter um pouco de relacionamento com os comunes para dar um pouco de previsibilidade no processo. Não que a gente consiga garantir prazo ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente consegue garantir que pelo menos a pessoa não vai chegar aqui numa comune que vai tratar ela com discriminação, com preconceito e tudo mais. E com total descaso, né? E com total descaso. Então a gente deixou para gravar esse vídeo hoje porque a gente não viu necessidade antes das coisas ficarem definidas. E as coisas ficaram definidas para melhor, a gente vai falar sobre isso depois. Mas enfim, saiu esse texto dizendo dos 48 meses. Houve a emenda do deputado, um deputado que representa os interesses de vocês, ítalos cidadãos, no Brasil, e essa emenda ela foi aprovada pela comissão do Senado. O problema, depois, é que por conta de algumas instabilidades políticas aqui na Itália, esse texto do decreto inteiro foi mandado para fiducia, que é uma aprovação do texto do jeito que ele foi redigido originalmente aqui na Itália. Ou aprova ou cai o governo, é uma coisa sim ou não. E a gente ficou, de novo, a internet ficou muito preocupada e apavorada, achando que... Todo mundo desesperado, não tem mais direito, acabou o mundo. Porque teoricamente nesse texto teria o prazo de 48 meses. Mas não teve, mas para nossa sorte, para o benefício dos cidadãos ítalo-brasileiros que moram no exterior, que talvez não tenham sido reconhecidos ainda, aliás, né, para aqueles que não foram reconhecidos ainda, não existia esse prazo, né? O emendamento que separava o reconhecimento da cidadania italiana
da naturalização italiana, que agora tem o prazo de 48 meses, foi aprovado junto com o texto. Então, dessa forma, os 48 meses caiu fora do texto. Meu Deus, me baba aqui para falar isso. E agora, esse texto ele vai para aprovação na Câmara dos Deputados, sem esse emendamento e também sobre o regime de fiducia, então não existe mais chance de alterar o texto do decreto. O decreto ele tinha validade de 60 dias, então ele ainda está valendo. Neste momento, existe o prazo de máximo... 48 meses ainda existe. De 48 meses. Esse texto ele tem até o dia 3 de dezembro deste ano, de 2018. Para ser aprovado, o texto com esse emendamento, que separa a cidadania jussanguinis, então nada irá mudar. A partir do dia 3 de dezembro, as coisas voltam ao normal, sem nenhuma alteração, nem de limite geracional e nem de prazo para reconhecimento da cidadania italiana. Se a Câmara não aprovar, volta ao que era antes. Se a Câmara aprovar, continua da mesma forma que está, porque não consta esse artigo, né, nesse decreto restringindo qualquer limite geracional ou os 48 meses. Acabou. Então nós estamos bem seguros nessa questão. É claro que isso mostra, né, pelo segundo ano consecutivo, que há uma discussão em relação ao limite de geração. Sem alarmar ninguém, imagina, não é o nosso objetivo de maneira nenhuma fazer isso, mas imagina-se que possa mudar um dia. Algum dia isso acontecerá. Porque essa discussão ela vai tomando cada vez mais adeptos e adeptos e adeptos. Não necessariamente favoráveis, mas adeptos a essa discussão. O problema é que vai se colocando aquela sementinha na cabeça. Em cada ano que passa, um pouquinho mais, então é um pouco perigoso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e cautela com isso tudo. Bom, em resumo, o decreto Salvini hoje a gente pode dizer que teve um bom fim para os ítalos descendentes. Sim. E que os nossos clientes não precisam ficar preocupados, e as pessoas que querem fazer a cidadania por conta também não precisam ficar preocupados, porque quando vierem aqui para a Itália vale o prazo anterior. Não existe mais uma comune que poderá dizer tenho 48 meses para terminar sua cidadania. Isso seria um absurdo. Inviável. Né? Inviável. Bom, é isso. Um abraço a todos. Valeu. A gente fica à disposição. E para qualquer dúvida, comentem aí, sigam a gente. Dá o joinha. Nos escrevam. Entra no nosso site. Inscreva-se no nosso canal. Follow no Instagram. E dúvidas, entre em contato. Se a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Valeu, gente. Um abraço.